O recurso questionava a determinação de inspeção em documentos do processo. A retirada desse recurso acontece depois de uma reunião realizada ontem entre o Banco Central e o TCU e faz parte de um acordo para encerrar o impasse entre as instituições. Pelo entendimento... Já entra na mira, o Gustavo Gayer é um deles. Sim, né? Recebe martelada. Na manhã de hoje, o Banco Central retirou o recurso, quem poderia imaginar, que havia apresentado contra a decisão do ministro Jonathan, que não é de Jesus, do Tribunal de Contas da União, relacionada à liquidação do Banco Master. O recurso questionava a determinação de inspeção em documentos do processo. A retirada desse recurso acontece depois de uma reunião realizada ontem entre o Banco Central e o TCU e faz parte de um acordo para encerrar o impasse entre as instituições. Pelo entendimento firmado, a análise seguirá um novo formato, com a realização de diligências técnicas sobre os documentos da liquidação no lugar de uma inspeção formal. Entretanto, os auditores do TCU que farão a inspeção não terão acesso a dados que tenham sigilo bancário e de negócio. Então, para que vai fazer? Para que eles vão até lá, Alemão? Por que você pôs essa matéria aí? Me explica, não estou entendendo. Não tem outra coisa para comentar, mas vamos lá. Vai. O objetivo é garantir a devida formalidade do processo para evitar que, no futuro, seja apontado um erro formal. E qual o problema de apontar erro formal no Brasil e depois voltar atrás, anular tudo? Bom, pedido da defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Paquito, de indenização por falha processual. Bom, não faz o menor sentido o que a gente leu, mas está tudo certo, é assim que funciona no Brasil, né? Então vocês entenderam tudo, posso passar para vocês, mas eu vou fazer um adendo aqui. Nesse caso você vai ter que explicar, porque é muito técnico. Bom, primeiro vamos começar então pela parte realmente teórica. TCU está se metendo onde não foi chamado e não deveria estar. Sim. Tá? O de Jesus lá, o Ele Jonathan. não é de Jesus, né? Pode ser de tudo, menos de Jesus Parece que esse é Jonathan. Jonathan. Messias de Jesus, e o Messias é Não com sei. C? Não sei. Eu acho que Uau. Eu tenho repetido todos esses dias que eu tenho apresentado, porque ele está bem na mídia agora, né? Está Sim, sendo bastante. falado aí à torta e à direita. A casa é dele, aquela casinha que conseguiram construir lá na cidadezinha, porque ele era deputado. Ele foi deputado, né? Eu não Aí ele sabia, mandou fiquei sabendo emendas. ontem, de Roraima, né? É. E aí Mandou- ele mandou 42 milhões em emenda para lá Construir 100 casas, várias casas. e asfaltar, né? Construíram uma casa e ela tá abandonada. Olha que beleza. A imagem é linda, é uma casa só. E parece que E faltou o pai, dinheiro, ele tá? mandou pro pai, não é uma coisa assim, porque acho que o pai é prefeito. Mandou para familiares. Muito ao estilo daquele que também está ligado ao Mota, mas tudo bem, isso é outra, Sim. não vamos misturar. Mas a grande questão é que, além de tudo isso, que você muito bem lembrou, faltou dinheiro, né? Alocou recurso lá, 42 milhões mandou para lá, mas só conseguiu alocar 37. Tem 5 voando. Por isso que eu estou dizendo, pode ser tudo, pode ser Jonathan do amor. E é Jonathan escrito errado também, repara. Tem um H entre o No J lugar e o O, errado, isso é, deixa louco. Ainda mais você que sabe tudo de inglês. E é a de coisa menos errada nessa história nomes toda, de né? cantores, né? Se fosse só isso, tava bom. Se fosse só isso, estava ótimo. Por isso que eu tenho repetido que ele não é de Jesus. Apesar de tudo isso, só para passar a bola para vocês, o artigo 71 da Constituição Federal é muito preciso e diz que o TCU, a atuação do TCU, ela é acessória ao Congresso. Beleza, é de fiscalização, Sim. mas só dependendo do que ordenar o Congresso. O Congresso não foi chamado nesse imbróglio. E aí, do nada, esse Jonathan, que parece ter aprendido muito bem a lição de um certo amorais, ele faz atitudes, né? Comete atitudes amorais também, e foi lá e, numa cautelar, manda paralisar a liquidação. A ideia dele era, assim, Desliquidar. desliquidar o Banco Master. Mas, ó, tem a coisa que eu queria dizer para vocês dois é a seguinte. Não há outra fonte que não seja ligada ao próprio governo. Não tenho como saber de quem é, para que a questão do Banco Master fosse ventilada e chegasse à mídia, chegasse ao consórcio de mídia. Foi a Malu Gaspar que levantou essa bola. Essa bola ficou quicando. Sim. O PT ficou calado, o Dilma desinelegibilizado completamente, não sei, isso
É próprio dele. Não sei de nada, não vi nada, ninguém me diga nada, porque eu também não quero saber. Mas o PT, todos os seus ministros, deputados, senadores, não disseram absolutamente nada. Isso, para mim, Luiz, mostra de onde veio a informação. Claro. Aí, quando começa a pegar fogo entre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, mas começa a aparecer coisa de Dias Toffoli, ele entrou para apagar o incêndio. Chama o TCU, chama o Banco Central e fala, ó, dão as mãozinhas aí, porque nós vamos fazer um acordo, tá tudo certo. A tendência é que ele saia um pouco melhor dessa história do que eles entraram. Mas salvação tem, Luiz? Não, eu acredito que não. Quer dizer, a nossa salvação, a nossa única salvação, é quando o pessoal do andar de cima começa a brigar entre si. É a única. Eu não acredito que vai vir um salvador do Brasil, ou alguém que vai resolver tudo, ou um Bukele, ou um cavaleiro numa armadura prateada, etc, etc. Nós não estamos num filme de ação com heróis. Nós estamos num filme do Tarantino com quadrilhas rivais. Nossa, dá-lhe sangue, então. E aí começa a quadrilha A brigar com a quadrilha B e a gente vê quem sobra. Né? Existe era até um slogan bem divertido do primeiro filme Alien versus Predador, né? Alien versus Predador. Quem quer que vença, nós perdemos. Essa é a verdade. Essa é a triste verdade. Não é frase da Dilma? Não. Mas assim, o que eu acho realmente é interessante essa briga lá no andar de cima. Como você bem observou, é claro que tem mão do pessoal do PT nisso, é óbvio. A minha percepção é que a briga é bem clara. De um lado são os togados, do outro lado são os bancos. A gente vê a Febraban, a gente vê o Itaú, sim, a gente verdade. vê o BTG, o Itaú parceiríssimo da Globo, maior anunciante da Globo, ou seja, a Globo... E não... coincidentemente, aparece a primeira notícia na Globo. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é isso. Minha percepção, na época da Magnitsky, os caras, os togados, chegaram em cima dos bancos e pressionaram os bancos. Falaram, olha, se você cumprir a Magnitsky, vocês vão ter que pagar multa, vocês estão ferrados aqui. Olha, o Dino, né, teve aquela interpretação daquela lei lá, sei lá se é de Brumadinho, se foi de Mariana, eu não me lembro. De Brumadinho, né, para tentar salvar, né, salvar o Xandão. E basicamente eles ameaçaram o pessoal dos bancos. O pessoal dos bancos falou o quê? Você está me ameaçando? É aqui mesmo que você vai jogar? É aqui que você quer jogar? Sabe quem manda de verdade nesse país? Né? E aí eu acho que é isso. A gente está vendo agora a reação. Inclusive hoje, né, veio a notícia de que o Xandão está pensando em abrir um inquérito para ir para cima do pessoal não é da Receita Federal, é da Receita e do COAF. Do COAF, que exatamente. Podem ter vazado informações. De onde que saiu? O pessoal do bancário, COAF, o pessoal do COAF é do governo federal. Pegando esse gancho, então, Penélope, salva-se, eu perguntei se tinha salvação, mas então, salva-se alguém que agora, tem gente até que está torcendo para a briga, eu de verdade não torço para a briga nesse movimento, porque é como o Luiz falou, é o sistema lutando contra o governo e quem no final vai pagar a conta é o povo, não tem como... Mas tem algum cenário onde não seremos nós que pagaremos a conta? Não, difícil ter, mas nesse imbróglio que eu desenhei... Eu não, né? Está se desenhando aí, a situação desenhou. Parece que então o amor acabou entre o Dilma deselegibilizado e o Alexandre de Moraes. Porque eles estavam muito amigos. Olha, acabei com a Magnitsky para você está livre. O outro foi lá no evento, agradeceu, coraçãozinho, e agora acabou. Eu acho que nunca houve esse amor, havia sempre, de fato. Um interesse. O que existe ali, claramente, foi um interesse, e quando é assim... Né? Quando a identificação é verdadeira, ela perdura, né? E é por isso que no início do programa, quando a gente começou falando sobre a falta de apoio do Tarcísio, a gente estranha, porque é muito claro que quando você está junto, você defende, ou você afirma a confiança. Então, as coisas aconteceram por um interesse comum,
a vida é dinâmica, outros eventos surgiram, os interesses não estão mais alinhados, e aí agora eu entendo quem diz que torce pela briga. Porque hoje a gente se sente, como cidadão, tão limitado, né, tão incapaz de fazer qualquer coisa para mudar, que eu entendo quando você vê aqueles que fazem pouco de tanta gente, né, e promovem tanta injustiça, quando você vê de alguma maneira essas pessoas brigando, se expondo e correndo o risco de fato, tomar algo possa acontecer e elas saírem prejudicadas. Mas o que é impossível, o que é preciso lembrar é que, de novo, né, dependendo do tamanho da bomba que estourar, é o buraco onde a gente mais uma vez vai cair. O rombo é grande, né? 42 bilhões do fundo garantidor que, como você falou, os bancos é que estão de olho e sabem que essa grana veio através deles. É depositada, né, recorrentemente e atingiu, acho que 122 bilhões de reais. E eles, obviamente, não querem que parte disso socorra o Banco Master, né? Socorra não, socorra os correntistas, né? Eles sabem que é sacanagem, né? A gente vê essa movimentação e, é claro, a gente parece estar olhando para sombras, né? A gente não está vendo direitinho o que é, mas é o que a gente consegue perceber. Mas é por isso que eu torço, Luiz, não pela briga. Mas eu vou até estar ao lado de quem está dizendo que torce pela briga, mas com um dado aqui, preciso. Desde que o Vorcaro delate todo mundo. Mas é isso, eu acho que essa é a briga que esse todo cara mundo sabe. É nesse sentido. Haja tanta pressão que ele não consiga... Não, gente, quando vaza na Globo, em matérias do Globo, a frase, alguém me disse, um ministro disse que se vazar tudo, cai a República. É verdade. Tem esse dado então, meu maior medo nessa história toda é isso, eles conseguirem o que eles querem, que é o quê? Botar panos quentes em tudo. Esse é o desespero. O Vorcaro feliz, de modo que ele vai sair sem delatar ninguém. Daqui a um ano ele já está dando palestra na Faria Lima aí sobre... Verdade. Né, tal. Esse é o cenário que eles querem. Eu desejo isso. Esse fogo. Eu também. Fogo no parquinho. Mas essa é a briga, eu acho, pela qual a galera que diz que torce pela briga, eu quero mais é que eles se devorem. Então, nesse ponto, tomara, tamo junto. Fogo no parquinho. Eu quero pedir de novo para vocês. Tinha melhorado a nossa audiência. Se vocês querem que eu continue no programa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.